Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre o lendário Superman, o filme. My only son. Quando o planeta Krypton está prestes a explodir, os pais de uma jovem criança o jogam ao espaço, rumo à Terra, onde ele encontrará abrigo. Essa criança é Kal-El, que aqui vai se tornar Clark Kent. Afinal, ele foi acolhido por uma família de fazendeiros, os Kent. Superman, o filme lançado em 1978, é um dos grandes filmes de super-herói e talvez o primeiro marco nesse que hoje já se tornou um gênero. E esse projeto contou com a direção de Richard Donner, diretor também lendário, responsável por filmões que provavelmente você conhece, como Máquina Mortífera e o terror A Profecia, que inclusive a gente falou recentemente aqui no canal. E é muito interessante como aqui nessa obra, Richard Donner vai trabalhar esse personagem de fato como uma lenda, como o ícone que ele é, bebendo de inúmeras e ótimas fontes dos quadrinhos. Trabalhar com um personagem que tem um background já extenso é por alguns motivos complicado, mas por outro um pouco mais fácil. Afinal, você já tem uma noção do que deu certo e o que deu errado. E aqui Donner aparentemente compreendeu isso muito bem e trouxe o Superman que aquele mundo precisava. E aí a gente pode até fazer de certa forma um contexto aqui. A gente está falando de 78, um momento onde o mundo ainda vivia a Guerra Fria, aquele momento de extrema tensão e apreensão, com o mundo dividido entre dois polos de poder e que a qualquer momento uma guerra nuclear poderia acontecer e tudo ser devastado. O Superman, então, vem como um símbolo de esperança, de otimismo, aquele herói que vai acalmar o coração dos homens e, de certa forma, trazer a paz. E para isso esse projeto recorreu a uma figura um tanto quanto inusitada naquela época, um ator que ninguém dava muita bola, um tanto quanto deslocado, sem nenhum grande papel, mas que depois se tornou igualmente lendário, assim como o personagem que ele interpretou. Obviamente eu estou falando de Christopher Reeve, um cara de um carisma e aparentemente uma bondade sem igual, que encarnou esse papel do Superman otimista e símbolo de esperança como até hoje ninguém conseguiu fazer. E olha que a gente teve uma série de versões do Superman, com Brandon Routh, com Henry Cavill, com outros atores no mundo das séries. Agora o David Corenswet vai fazer também o Superman no novo filme do James Gunn. E estão aí as expectativas para qual vai ser a abordagem dele, se vai ser um pouco mais irreverente ao Christopher Reeve, se vai se descolar um pouco disso. Tá aí no ar, a gente ainda não sabe. Mas o que a gente sabe é que o Reeve se tornou o Pelé dos Supermans. Não importa quantos vierem, não importa qual ator o interprete, a comparação sempre vai ser o Christopher Reeve. Sempre. Inclusive, outros atores antes dele viveram esse personagem e nenhum se tornou tão icônico. Inclusive, a gente nem lembra deles. Mas depois de eu ter rasgado essa seda toda pro Christopher Reeve, relaxa, eu já vou voltar nele mais pra frente, eu quero falar também dos méritos do Richard Donner e do roteirista desse filme, Mario Puzo, para a construção desse ícone e para a construção da magia que esse filme carrega. Novamente trazendo o contexto, a gente está falando de 1978, um período onde os efeitos especiais ainda não eram utilizados para o que esse filme aqui fez, inclusive todo o marketing dele foi direcionado para isso. O filme que vai te fazer acreditar que o homem pode voar. Essa era a promessa. E de fato, ele entregou. Richard Donner tem um domínio muito interessante sobre a fantasia e consegue mesclar um certo senso de realidade com uma inocência quase que infantil.
E pra mim é isso que torna esse filme mágico e único até hoje. É um filme de super-heróis que não tem vergonha de ser um filme de super-heróis. Não tem vergonha da cor, não tem vergonha do traje extremamente simples e sem aquelas texturas ultra minuciosas que tentam trazer, de certa forma, algo mais palpável e real. Ele não está apegado também a um voo que obedeça às leis da física e o Superman vai destruindo tudo por onde passa por conta da velocidade. Ele está muito mais focado na magia que é ter um homem voando. Ele tá nem aí pro restante e eu tô junto com ele. Além dele abraçar vários recursos narrativos típicos de quadrinhos e típicos de programas de TV e até filmes mesmo voltados para criança, para o público infantil. A gente tem várias caricaturas apresentadas nesse filme, não só dos personagens, como por exemplo é o Lex Luthor, super exagerado e super cartunesco, mas essa caricatura também aparece em vários aspectos de como essa história vai andar, vai se desenvolver. Como por exemplo ele trocando de roupa dentro da cabine telefônica ou da porta giratória e ele girando em torno da Terra no sentido contrário para voltar no tempo. Não tem lógica, não tem explicação, mas não precisa ter, afinal é um filme. Hoje em dia a gente está numa tendência de tentar racionalizar tudo e tornar tudo verossímil quando não precisa ser. Essa coisa do universo cinematográfico trouxe um grande mal para o cinema, que é muitas vezes as pessoas não enxergarem filmes como filmes, e sim parte de um universo. E isso demanda, por exemplo, uma verossimilhança que eu já mencionei, mas também uma certa sinergia entre as obras e uma tentativa de buscar uma unidade, uma coesão. E aí quando surge uma obra que quebra essa realidade, quebra essa coesão, existe um estranhamento e logo depois uma repulsa, uma rejeição. E já que eu estou falando da construção desse universo, citando rapidamente o trabalho da fotografia, acho que existe ali algo muito interessante na valorização da figura do Superman, sempre o tratando como algo maior do que nós, pessoas comuns, mas ao mesmo tempo buscando lapsos de humanidade e nunca o tratando como um deus. Ele está acima da gente, sim, a gente sabe disso, mas ele nunca é idolatrado a ponto de se tornar algo messiânico ou algo etéreo. Ele é palpável, ele é crível. A abordagem, inclusive, extremamente antagônica à visão do Zack Snyder para esse personagem, que quando aparece em meio às pessoas comuns, está sempre sendo louvado, está sempre sendo retratado como de fato um deus, iluminado por uma luz especial que vem de trás, uma câmera lenta. E aqui o Donner caga para tudo isso e bota o Superman para resgatar o gatinho de cima da árvore e dá na mão da criancinha. Ele bota o Superman para ser gente como a gente, ao mesmo tempo que ele não descarta que esse é um cara especial e que tem uma luz própria, que simboliza muita coisa e obviamente é muito melhor do que qualquer outro. E ainda sobre a fotografia, mas também sobre a direção, adoro a integração dos efeitos ali, como tudo isso vai se dar dentro do filme. Hoje em dia muita gente vai falar envelheceu mal, envelheceu como leite, não funciona mais o Superman voando. Cara, pra mim é perfeito, ainda mais que eu tendo a acreditar que todo filme é datado e nenhum filme envelhece mal. Todo filme envelhece, assim como eu envelheço, você envelhece, tudo envelhece, tudo perece de certa forma, mas perecer não é necessariamente apodrecer. E acredito que os filmes devem ser compreendidos como fruto de um tempo, como fruto de um contexto. Muita gente vai tratar esse filme como velho, como antigo, como ultrapassado, mas o que é produzido hoje, daqui a 10 anos, por muita gente também vai ser lido como datado, como velho. Ah, nossa, você viu como eles usavam celulares naquele filme? Eles botavam aqui no ouvido, não eram óculos como a gente tem hoje. Esse filme envelheceu mal.
com certeza comentários como esse vão surgir no futuro. E eu acho que reduzir a discussão sobre efeitos visuais, efeitos especiais, o que seja, a envelheceu e não envelheceu, é reduzi-los. Naquela época funcionou, trouxe o encanto, trouxe a magia, e é isso. É compreender o filme como fruto de um tempo, não tinha como fazer diferente naquela época, e se tinha, aquele foi o caminho escolhido, foi o que o diretor traçou como a melhor opção. E além disso, outra coisa que não pode passar desapercebido é a música tema do Superman. Eu tô falando aqui desse encanto, dessa esperança, dessa figura do Christopher Reeve, mas tudo isso é muito potencializado pelo tema composto por John Williams, que é fantástico. Ele traz todos esses sentimentos que eu mencionei para vocês, mas para além disso, é quase um chamado. É uma trilha que fala Superman, tananana. Cara, é brilhante. Como ela vai sendo encaixada ao longo do filme, dos momentos mais grandiosos aos pequenos momentos, com leves variações. É trabalho de gênio, é trabalho de John Williams, é quase sinônimo isso daí, né? Mas eu quero falar agora também um pouquinho sobre as interpretações, e para começar esse bloco eu vou voltar no Christopher Reeve, porque faltou comentar um aspecto muito importante. Quando a gente fala de Superman e da sua identidade secreta, muita gente levanta aquela coisa do óculos. Ele é só um cara que veste um óculos e ninguém reconhece. Como ninguém sabe que o Clark Kent é o Superman? O Reeve consegue aqui criar duas personas completamente diferentes. Além do jeito de falar, da postura, ele constrói de fato personagens muito opostos. Enquanto o Superman é um cara muito imponente, um cara forte, de presença, que traz essa luz, o Clark Kent é um cara qualquer, que passa desapercebido em todos os lugares. E para além disso, ele é super estabanado, ele não sabe lidar com as mulheres, em especial com a Lois Lane. É muito diferente, é gritante a diferença. Inclusive existe uma cena onde ele faz essa transição do Clark para o Superman, e é assustador o nível da interpretação. Inclusive esse Superman está muito bem acompanhado, com Margot Kidder interpretando a já citada Lois Lane. Essa repórter destemida, ousada, segura de si, e que já naquela época apresentava uma série de características para uma personagem feminina que vieram a se tornar bem mais popular agora para os anos 2000, finalzinho dos anos 90, onde existe um empoderamento maior dessas figuras. Além dela, em uma participação um pouco mais pequena, nós temos Marlon Brando interpretando Jor-El, ele mesmo, o Dom Vito Corleone de Poderoso Chefão, um dos grandes atores da história do cinema, um cara que revolucionou a interpretação moderna, e ele está aqui fazendo uma ponta um tanto quanto discreta, como o pai biológico do Superman, apenas isso. Inclusive eu não mencionei antes, mas o Mário Puzo, que escreve o roteiro desse filme, também é o escritor do livro e do roteiro de Poderoso Chefão. E para fechar, os principais atores do filme, Gene Hackman interpreta o Lex Luthor, numa versão tanto quanto galhofa ali, cheio de comicidade, cheio de humor, mas que ainda assim simboliza uma ameaça. Tem aquela coisa cartunesca do quadrinho, do vilão que conta o plano, que tem um plano mirabolante, e funciona muito bem, porque tá tudo integrado dentro dessa atmosfera, como eu já pontuei muito bem, de fantasia e de inocência. E então, já caminhando para os finalmente, Superman, o filme lançado em 1978, é até hoje um dos grandes quando a gente vai falar do cinema de heróis. Para mim, inclusive, ainda é o maior. Ele gerou algumas sequências, a gente teve Superman 2, Superman 3, Superman 4, que aí já é um grande desastre, se assim eu posso dizer. E é claro, o Superman perdurou pelo imaginário popular, na cultura pop, nas séries, nos desenhos e no próprio cinema, como eu já mencionei antes. Nenhuma versão chegou perto dessa aqui, mas tiveram alguns aspectos interessantes, um ponto alto, pontos fracos. Tivemos versões
e algumas até que agregaram coisas legais ao personagem. No ano que vem chega mais uma dessas versões, dirigida por James Gunn e servindo como pontapé inicial para um novo universo cinematográfico. Muitas expectativas estão depositadas em cima desse filme, que promete novamente trazer o Superman símbolo, o Superman esperança que a gente vê aqui, resgatando essa inocência que eu tanto mencionei e abraçando a fantasia. Eu boto fé nesse filme. Ano que vem vocês vão ter a crítica dele aqui do canal. Mas agora eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo. Além de, claro, comentar a sua opinião sobre esse filme do Superman e sobre esse vídeo aqui. Gostou da minha crítica? Me conta aqui embaixo. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!